Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui nesta manhã para juntos meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor, buscá-lo na beleza da sua santidade, adorá-lo pelo que ele é e pelo que ele tem feito por nós. Se você ama a palavra de Deus e estiver disponível, vamos tirar um tempinho, né, do nosso dia para nós buscarmos aí a presença do Senhor, buscarmos a sua face. Oi, Tânia, bom dia. E juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Oi, Tânia, deixa eu te perguntar, você conseguiu entrar você entrou pelo link que eu mandei lá no grupo? Só para eu saber. Oi, Jaime, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Que o Espírito Santo nessa manhã nos ilumine, né, abra o nosso entendimento mais uma vez para juntos recebermos vida pela palavra de Deus, sermos transformados pela graça, pela misericórdia, podemos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós entregamos à morte agora toda a carne, todo o ego, Senhor, toda a pretensão carnal e permitimos que o Teu Espírito nos domine, nos subjugue, Senhor, sob a Sua vontade, para que possamos juntos, Pai, sermos edificados, casa espiritual para a morada de Deus no Espírito, em nome de Jesus. Amém. Não, então, eu perguntei, Tânia, porque eu queria ver, né, se o negócio funciona mesmo, se cai direto na live, eu não sei como é que funciona. Pelo link não deu? Ah, sim, Jaime, obrigado. Você está no grupo então, Jaime? Parece que sim, né? Então, mas o link ele te leva para onde? Ele te leva para minha página, né? Então, aí é só clicar na minha foto, não? Onde está escrito live ali? Ah, então é isso mesmo, é. Eu acho que ele não joga direto dentro da live, não. A não ser que seja um link de convite, né? Mas aí eu acho que a live tem que estar já ativa, entendeu? Então, Tânia, mandei o link no grupo lá de WhatsApp, né? No Business. Mas eu acho que para entrar direto na live, mesmo tendo o link ou o link de convite, a live tem que estar já ativa. Ah, tá, entendi. Então eu tenho que mandar o convite depois que eu abrir a live. Seria isso, né? Seria isso então, Jaime? Eu tenho que mandar o convite depois que estiver na live? Que eu nem sei como fazer isso, não sei se é possível. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, pessoal. Então, eu fiz a experiência aqui, ó, compartilhei lá no grupo. Mas inclusive seria bom que. Ah, tá. É. Pois é, rapaz, eles. Acho que depois que a gente atinge um certo número de seguidores, eles começam meio que boicotar, né?
Chegou? Então, e esse convite aí, Tânia? Você consegue ver para mim se ele joga direto aqui na live? Na nossa live aqui? Então você cai direto aqui na live. Olha que bacana. Então eu vou fazer isso. Toda vez que eu entrar na live agora, eu vou mandar o link de convite lá no grupo, né? Amém. Então vou passar a fazer isso. E eu até pediria aos irmãos que não estão no grupo ainda, né? Quem aí tiver interessado, quem tiver desejo de prosseguir conosco aí nessa jornada, que entre aí no meu perfil, né? E clica no link para entrar no nosso grupo de WhatsApp para a gente não perder o contato, caso uma hora dê algum problema, a gente poder recuperar, né? Pessoal, eu ia falar hoje sobre Êxodo, né? Continuar o nosso estudo, mas eu não vou poder ficar muito tempo. Eu tenho uma aula às 9 horas, então vai ter que ser uma live bem breve. Eu devo ficar até umas 8h15, 8h20 no máximo. Amém, Jaime, obrigado. Eu vou poder ficar até umas 8h20, 8h15, 8h15, 8h20 no máximo. Eu tenho uma aula às 9 horas. Ah, que bom, Cleusa. Obrigado pelo retorno aí de vocês. E aí eu falei assim, bom, como a live vai ser curta. Não, então, Tânia, eu ia falar sobre Êxodo. Continuar, né, o estudo que a gente está fazendo. Mas aí eu orando aqui pela manhã, eu senti no meu coração de mudar um pouco, falar um assunto que dá para a gente falar mais rápido, entendeu? Para não prejudicar, porque o estudo de Êxodo é bom ter mais tempo, né? Falar com mais calma e tudo. Aqui vai ser um assunto bem breve. Eu estava lembrando, né, de Paulo, lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 4, ele tem uma passagem muito interessante onde ele diz assim, primeiro eu lembrei daquele versículo que ele fala, temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Assim nós também cremos e por isso é que falamos, né? Quer dizer, quando eu creio, eu falo, eu declaro, né? Eu profetizo a palavra. E esse falar, é lógico que não é só falar da boca para fora, né? É uma confissão daquilo que eu acredito. E antes, aí eu dei uma olhada no capítulo antes, né? A partir do versículo 1. Então Paulo fala assim, ó, por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Quer dizer, ele não vai mudar a palavra de Deus por interesses vergonhosos. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria mencionar. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, ele está encoberto para aqueles, né, que o Deus deste século cegou e de alguma forma a luz do evangelho ainda não chegou nos corações dessas pessoas. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós como vossos servos por amor de Jesus. Então, tipo assim, Paulo não estava ali, né, para levar para o povo uma sabedoria dele, humana. Ele não estava ali para fazer propaganda de si mesmo, né, para se exaltar, para aparecer para as pessoas como alguém intelectual. Não, ele falou, nós pregamos Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos, né? Porque o mesmo Deus que disse, das trevas resplandece a luz,
é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isto é, o mesmo Deus que lá atrás disse haja luz, ele também, como se ele dissesse agora, haja Cristo, né? Haja Cristo no coração da Tânia, no coração da Cleusa, no coração do Jaime. Entendeu? É o mesmo Deus, né? É ele que brilha em nossos corações. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso aí também explica muita coisa. O fato de nós termos, né, esse tesouro em vasos de barro, significa que o valor não está no vaso de barro, o valor está no tesouro. Né? Suponhamos que você encontrou uma pedra preciosa, um diamante grande, e você, até mesmo para ninguém cobiçar o seu diamante, né, para ninguém querer roubar, você pega ele e esconde lá dentro de um pote, um potezinho de barro qualquer que você tem na sua casa, um pote, né, simples, feinho ali. Ninguém vai desconfiar. Por quê? Porque ali dentro está o diamante, mas do lado de fora ninguém vê beleza alguma. Então o Senhor, né, colocou o seu tesouro em vasos de barro, primeiro para que a excelência da glória seja dele. Porque na verdade né? Não é que Deus toma por usurpação, muito pelo contrário. A glória sempre foi dele. Nós aqui, na nossa soberba, às vezes achamos que somos grande coisa, né, em nós mesmos. E aí Paulo prossegue dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Porque, olha só, o fato de ter esse tesouro em vasos de barro, né, se você encontrou uma grande pedra preciosa, um grande diamante, e você, vamos dizer assim, você mora numa casa simples, você tem ali algumas vasilhas, né, você tem ali um pequeno pote, você achou aquele diamante, você guarda o diamante ali. Embora ninguém esteja vendo, embora a sua casa seja simples, mas você sabe que você tem uma riqueza. Então você aceita, né, durante um tempo, por causa daquele tesouro que você tem, que você sabe que vai te dar um futuro glorioso, você aceita passar por tribulações, você aceita, né, ficar perplexo em algumas situações, mas você não está confiando em si mesmo, você está confiando que aquele tesouro, né, no momento certo, aquela pedra preciosa, ela vai permitir você mudar dali para um lugar nobre, para uma região nobre, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, né? E você não vai mais ter que tolerar ali. Vamos supor que você morava numa favela, onde havia crime, né? Havia mortes. Mas você achou um grande diamante, só que você não pode mostrar para ninguém naquele momento. Porque você precisa trabalhar aquele diamante e você precisa arrumar o lugar certo para você trocar o diamante em dinheiro, né? Trocar em espécie. Para você gastar o dinheiro. Você não vai chegar no mercado com uma pedra de diamante. Então você tem que encontrar o momento certo, o lugar certo. Mas você já se alegra, por quê? Porque você já sabe que aquele diamante vai tirar você daquela situação e você vai morar numa área nobre depois, um lugar mais tranquilo, um lugar onde você tenha paz, onde não haja tiroteio, né? Fazendo uma analogia. Perseguidos, mas não desamparados. Quer dizer, né, você vai ser perseguido, mas o Senhor não te desampara. Abatidos, mas não destruídos. E muitas vezes a gente fica abatido por quê? Por causa, né, dos problemas desse mundo, as perseguições, as calúnias, as invejas e tal. Trazendo por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Para que Jesus se manifeste também em nossos corpos, nós temos que deixar morrer as nossas próprias razões, os nossos próprios argumentos, as nossas defesas. Né? Muitas vezes a gente ganha
como diz o outro, tem gente que ganha a vida na lábia, né? O brasileiro é considerado aí o povo do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. Tipo assim, uma tretazinha aqui, um suborno ali, um favorzinho a colar, né? Mas enquanto a pessoa viver disso, ela não desfruta do processo de santificação, porque Jesus não vai ter compromisso com a pessoa que justifica a si mesmo com seus lábios. Então você deve levar a mortificação do Senhor Jesus no seu corpo, ou seja, não reivindicar direitos, que à medida que você leva essa mortificação, na mesma proporção, Jesus se compromete a manifestar a vida dele em você. Né? Isso aqui é o que nós chamamos também de tomar a cruz, como já vimos, né? E assim nós que vivemos, ou seja, nós que estamos realmente vivos, né? Porque estamos em Cristo, o resto da humanidade está morto. Então nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Como assim? Nós estamos sempre dependendo, né, do Senhor para nos vivificar, porque nós não corremos atrás da vida da alma. Em primeiro lugar, nós fazemos o que temos que fazer, nós trabalhamos, nós vivemos, mas nós não dependemos da nossa lábia. Nós procuramos ser fiéis, honestos, né, sinceros no Senhor Jesus. Então estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Ou seja, ela começa se manifestando no nosso espírito, como eu disse no estudo que fizemos aqui um dia para trás, e depois ela começa a trabalhar na nossa alma, né? Despertar em nós o desejo de servir o Senhor, o desejo sincero de buscar a face dele. Mas para que essa vida, né, essa santificação se manifeste também em nosso corpo mortal, é necessário que nós renunciemos às nossas vontades particulares, né? De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aí aqui vem o segredo, olha só. Em nós, né, ou seja, nós que vivemos, nós que estamos em Cristo, opera a morte, porque nós agora já aprendemos, né, já encontramos o tesouro maior, o bem precioso que é Cristo. Então nós estamos cada dia mais nos desligando, né, desse mundo, lançando fora todo o apego às coisas desse mundo para ganharmos, né, o mundo vindouro. Mas em vós a vida, ou seja, naqueles que estão começando na fé, como era o caso dos coríntios, aqueles que não são, né, que não eram ali apóstolos enviados pelo Senhor, mas aqueles que estavam mais ainda recebendo. Então em vocês está operando a vida, ou seja, a vida de Cristo, para trazer essa maturidade, né? Porque primeiro a semente, ela nasce, ela vem do fruto, certo? O apóstolo Paulo, vamos dizer assim, era um fruto maduro em Cristo, então ele cai na terra, morre, deixa morrer a semente, né? Para que a vida saia e comece a gerar nos cristãos uma planta nova. E aqueles cristãos também, na sequência, vão ter que passar pelo mesmo processo. Eles crescem até se tornar uma planta madura, depois eles vão dar fruto, esse fruto também vai ter que, uma hora vai ter que cair na terra e morrer, para dar outros frutos. Então esse é o processo da santificação, né? Aí ele fala, temos, portanto, ou seja, à vista de tudo isso, temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos e também por isso é que falamos. Então, pessoal, se você crê na palavra de Deus, né, eu creio que os irmãos que estão aqui todos têm crido, né, e têm buscado a face do Senhor. Se você crê na palavra de Deus, você tem que buscar o Senhor e você tem que confessar a palavra. Você tem que confessar a palavra. A palavra precisa sair dos seus lábios. Não quer dizer que você tem que sair gritando no meio da rua.
Não quer dizer que você tem que a todo momento falar com todo mundo na sua frente. Mas à medida que você consegue fazer isso, à medida que você confessa na oração, por exemplo, na sua casa, você está sempre mencionando a palavra, profetizando a palavra em situações, né, da sua vida, da sua família, já é um começo. Daqui a pouco isso vai transbordar e você vai começar a desenvolver ousadia para falar com outros. Amém? Ô pessoal, não sei o que está acontecendo, né? Parece que o povo está meio desanimado. Ah, Jesus. O povo está um pouco desanimado hoje, né? Se vocês puderem dar umas curtidas aí para a gente ver se sai do chão, né? Embora a live vai ser curta, mas pelo menos para não ficar no zero aí, né? Agradeço. Oi, Leila, bom dia. Deus te abençoe também. Seja bem-vinda. Então, amados, nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso também falei. Né? Esse espírito de fé é que vai cumprir aquela palavra que Jesus disse, né? Que se alguém crê em mim, a água que eu lhe desse fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte, ela sempre joga a água para fora. Mas para ela jogar a água para fora, primeiro ela tem que ser uma fonte. E como que você se torna essa fonte? Confessando a palavra, deixando a palavra entrar no seu coração. Você começa confessando a palavra na sua casa, na sua vida, né? Orando, profetizando a palavra nas situações, nas circunstâncias do seu dia a dia. Você começa a confessar aquilo que você crê, você começa a orar em cima das promessas, em cima dos feitos do Senhor Jesus na cruz. Ok, pessoal? E aí, lembrando desse texto, né, quando Paulo fala, temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Toda vez que fala como está escrito, se refere a um texto que tem no Velho Testamento, né? E aí eu fui pesquisar, cheguei no Salmo 116, onde o salmista faz uma confissão maravilhosa da palavra, por isso que ele vai usar essa expressão, né? Então ele diz assim, ó, amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto eu o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Quer dizer, ele experimentou angústias do inferno, mas aí ele invocou o nome do Senhor, e ele disse, ó Senhor, livra a minha alma. E aí ele começa a falar, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Veja isso aqui, amados. O Senhor guarda aos simples. Muitas vezes o que nos impede de caminhar com o Senhor, de crescer no Senhor, é uma soberba, é uma vanglória, é um sentimento de que nós somos elevados demais. E ao sermos elevados demais no nosso próprio conceito, nós perdemos, né? Nós fechamos os olhos para o Senhor, que é o único que pode realmente nos transformar. Amém, irmão Raimundo. Bom dia, amém. Deus te abençoe. Então o Senhor guarda quem? Ele guarda os simples, porque os simples, eles não ficam julgando a palavra, eles não ficam fazendo uma autoanálise e tentando resolver por si mesmos. Eles buscam o Senhor, eles clamam por socorro. Eles dependem do Senhor. E isso é agradável ao nosso Deus, porque realmente a vida está nele, não está em nós. Então o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Quer dizer, o que o homem consegue fazer nesse mundo? O homem consegue ser abatido. Mas quem consegue livrar? Somente o Senhor.
Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez muito bem. Então aí ele fala para a alma dele, né? Ele profetiza para a sua própria alma: volta ao teu repouso, pois o Senhor te fez muito bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Quer dizer, o Senhor livrou a alma dele, ele confessa isso com seus lábios, tá vendo? Tu me livraste, né? Livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então o Senhor opera livramento em várias direções, em vários sentidos. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Andar perante a face do Senhor. Lembra que eu falei do profeta Elias, que ele sempre dizia assim: vive o Senhor perante cuja face estou. Só que para você estar perante a face do Senhor, você tem que se voltar realmente para Ele. Você não pode fazer como Adão, né, ficar se escondendo atrás das árvores do jardim. Você não pode se esconder atrás de argumentos, defesas pessoais. Você não pode se esconder atrás de palavras, como nós muitas vezes fizemos durante anos da nossa vida cristã, sempre nos justificando pela nossa lábia, pelos nossos argumentos. Eu vivi isso muitos anos, amados. Eu fui um cristão que durante muito tempo eu achava que confessar a palavra era usar a palavra para me justificar, né? Era usar a palavra para me defender. Inclusive, quando eu cometia erros, né, eu usava a palavra para tentar, tipo assim, dar uma de espiritual, né, dar uma de alguém que tem muito conhecimento, conhecimento profundo, mas não deixava a palavra sondar lá no fundo do meu coração. E talvez seja esse o problema de muitos cristãos hoje. Provavelmente, né? O fato da igreja estar doente como está, o fato da igreja estar, né, rastejando em relação ao que poderia ser, não toda ela, é lógico, sempre tem os fiéis, né? Sempre tem aqueles que crescem no Senhor, mas a igreja como um todo, muitas vezes, ela fica na infância espiritual, ela fica sempre na tábua da beirada. Por quê? Porque a confissão da palavra não é para encobrir o nosso pecado. A confissão da palavra é realmente confessar aquilo que nós cremos, mas permitir que essa palavra transforme o nosso coração, que essa palavra sonde o nosso coração. Eu sei que isso não é agradável para muita gente, né? Eu sei que o povo hoje está desanimado, como eu já disse, o povo hoje está, não sei se está com medo do frio, o que é. Porque muitas vezes, pessoal, vou falar a verdade, muitas vezes você olha muito para a circunstância. Acordou bem de manhã, aí fica aquela alegria. Acordou com a avó atrás da porta, como diz aqui na minha terra, né? Amém, Tânia. Mas estou falando assim, no geral, né? Às vezes as pessoas ainda se guiam muito pelo humor, sabe? O humor daquele dia. Recebeu uma notícia que não gostou, ou o time de futebol perdeu. Tem gente que tem cristão que quando o time dele perde, a pessoa fica deprimida. Fica de cabeça baixa, fica chateado, fica com vergonha até de andar na rua com medo de alguém zoar. Quer dizer, gente, será que é cristão mesmo, né? Eu me pergunto, ou é só um frequentador de igreja, é só um limpador de banco de igreja com traseiro? Nós temos que ter esse cuidado, né, amados? Então ele fala, crie, por isso falei. Ó, eu estive muito aflito porque eu dizia na minha pressa, na minha precipitação, todos os homens são mentirosos. Olha aí. Ou seja, ele antes julgava todos os homens por ele mesmo. Eu dizia na minha precipitação, todos os homens são mentirosos. Quando a gente diz que todos os homens são mentirosos, na verdade nós estamos olhando, né, de uma perspectiva que prova que nós ainda somos mentirosos, nós mentimos para nós mesmos
e achamos, né, que enganamos o Senhor. Porque quando o nosso coração é colocado na presença de Deus, quando a gente está na luz da palavra, a gente fica mais otimista até com relação ao próximo. Não que você vai ser bobo, né? Confiar cegamente, não é isso que eu estou falando. Mas você não fica julgando as pessoas, você não fica já com aquela expectativa de que algo errado vai acontecer. Você confia no Senhor, porque você confessa a verdade, você não tem medo, amém, Vânia Maria. Você confessa a verdade, você não tem medo de abrir o seu coração para o Senhor, deixar o Senhor iluminar, né? Deixar a palavra iluminar os cantos escuros da sua alma, como eu sempre falo aqui, para você ser sincero, pessoal. E você sendo sincero, você tirando a trave que está no seu olho, aí Deus vai te capacitar a tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E não o contrário, né? Então, quando ele fala, crie, por isso falei, imediatamente ele lembra, olha, eu estive muito aflito. Eu vivi uma vida, talvez 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu vivi aflito, uma vida de aflição. E muitas vezes, mesmo depois de ser um cristão... Oi, Simone, bom dia, querido. Deus te abençoe. Eu vivi uma vida de aflição. Cleus, eu também, você acredita? Agora está começando a melhorar um pouco, mas eu tive bem ruim da garganta. É esse tempo, né? Mas mesmo assim nós vamos que vamos. Amém, querido. Seja bem-vindo. Então, pessoal, na mesma hora que ele fala isso, né? Crie, por isso falei, ele lembra, eu estive muito aflito. Oi, Cleonice. A paz, querido. Deus te abençoe. Eu criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha precipitação, todos os homens são mentirosos. Não chegou, Cleonice? Você chegou a olhar lá no grupo? Você chegou a olhar lá no grupo? O último link que eu compartilhei lá, segundo os irmãos, ele jogaria direto aqui dentro da live. Você não conseguiu nem assim? Até é bom você me falar aí para eu saber o que está acontecendo. Ah, você não está no grupo. Então aí é mais complicado, né? Se você quiser receber, entra no grupo aí. Tá na minha página, um link que tem aí. No meio da página, na minha página principal, aqui no TikTok. Tem um link lá de WhatsApp, você clica, aí vai aparecer a opção entrar no grupo, entendeu? Eu vou ver se toda live agora, quando eu abrir a live, eu já mando o link para lá. Para os irmãos não perderem, né? Porque realmente, pessoal, olha só, é ruim você chegar no meio da live. Por quê? Porque você não aproveita nem 20%. Porque geralmente no início da live eu dou um preâmbulo, né? Eu abro o assunto falando qual é o objetivo da live, né? Dando algumas preliminares para depois a gente entrar no assunto. Então, se você perdeu o começo, pois é. Oi, Gustavo, bom dia. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Então, Cleonice, se você escrever lá no link lá pelo WhatsApp, que tá aí, você mais fácil, entendeu? Ô, Gustavo, é sobre a palavra de Deus, a confissão da palavra de Deus. Sobre a palavra, a Bíblia, a verdade que o Espírito Santo traz para nós nessa manhã. Oi, Daniela, a paz. Ah, sim, Simone, entendi. Entendi. Na medida do possível, né, que você puder. Tá jóia, eu entendo. À noite, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Fala, Gustavo. Se eu souber te responder. Amém, Simone.
Amém. Diga aí, Gustavo. Enquanto você escreve aí, eu vou continuar aqui. Então ele disse assim, ó, dizia eu na minha precipitação, todos os homens são mentirosos. Ô Gustavo, eu não conheço praticamente nada da Umbanda, filho. Eu não conheço praticamente nada da Umbanda, tá? Mas eu sei, né, que eles mexem com esses espíritos, que invocam essas entidades, né, que eles acham que são espíritos de luz, mas na verdade nós não cremos nisso, entendeu? Para nós, nós só cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou para nos dar a vida eterna. O resto a gente não mexe, não, entendeu? Não, eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu achei que a sua pergunta era pertinente ao assunto da live. Desculpa aí, entendeu? Então ele fala assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomar o cálice da salvação, pessoal, é você tomar a sua cruz, né? Tomar o cálice. Jesus falou: Pai, afasta de mim este cálice, se for possível. Todavia, não seja a minha vontade, mas a tua. O cálice da salvação é o quê? É a renúncia. Né? É você aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Mas também invocarei o nome do Senhor. Então, o que eu vou dar ao Senhor em retorno? Né? O que o Senhor espera de mim por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que o Senhor espera de mim? Que eu tome o cálice da salvação, ou seja, que eu aceite o tratamento de Deus, que eu aceite o que Deus quer fazer na minha vida, que eu deixe o Senhor curar meu coração e que eu também invoque o nome do Senhor. Aí quando ele diz, pagarei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, esse pagarei meus votos, né, o cristão não deve fazer voto. Você não vai ver no Novo Testamento a Bíblia recomendando você fazer algum voto. Né? A Bíblia vai mencionar até que Paulo fez um voto, alguma coisa assim, por causa do costume judeu, mesmo assim aquilo deu um problema danado para ele. Amém, Cleonice, amém. Então Paulo fez um voto lá, mas foi uma coisa da carne, né? Ele vacilou, deu um problema danado para ele. No Novo Testamento nós não temos essa questão, mas o que a gente poderia entender aqui no lugar desse voto? Pagarei meus votos. É eu procurar ser fiel ao Senhor, né? E na medida daquilo que eu já alcancei de experiência, eu não voltar atrás, eu prosseguir firme. Né? Retenhamos firme a nossa confissão, como disse lá em Hebreus, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. E aí ele fala outras coisas aqui que no momento não vem muito ao caso, né? E tem um outro texto também que eu acho interessante, lá em Apocalipse 12, o versículo 11, falando dos cristãos, né, que enfrentaram as tribulações do mundo. Fala assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Então aqui tem três aspectos. O sangue do Cordeiro é o quê? Que nos justifica, certo? O Senhor nos justifica em Cristo. Depois, pela palavra do testemunho que deram. Essa palavra que vai nos desenvolver o processo aí de santificação. Certo? Santificação em que sentido? De receber a vida, né? Nós recebemos a vida de Cristo mediante a palavra, deixando a palavra operar em nós, abrir o nosso entendimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E, na prática, não amaram suas vidas até a morte, quer dizer, tomaram a cruz,
Ô Tânia, tá tendo curtidas aí? Porque aqui pra mim tá zero. Você botou aí 10K, pra mim que tá aparecendo zero curtidas. Amém, sejam todos bem-vindos, tá? O pessoal que tá entrando aí. Pois é, pra mim aqui não tá aparecendo nada, tá aparecendo zero curtidas. Ué, o que será que tá acontecendo? Por isso que eu até falei que os irmãos estavam desanimados, Zé. Aí, ó, pra mim tá 7. Então esse negócio tá meio maluco. Pra mim aqui tá escrito zero curtidas. Até achei estranho. Falei, ué, o pessoal hoje tá meio desanimado. Mas assim, enfim, né? Continuei pregando a palavra. Eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Aí, 7K. Eu tô achando, pessoal, eu tô achando que tem gente denunciando a minha conta. Entendeu? Ateus, pessoal que entra aqui, que vê a gente falando, eles não têm coragem mais de me encarar, né? Eles não têm coragem, assim, de conversar numa boa, embora eu tenha paciência quando a pessoa não vem com agressão, né? Eu procuro ter paciência, mas eles não têm argumento. Aí acho que eles ficam com raiva e denunciam, porque o TikTok de vez em quando manda coisa pra mim falando que eu tô violando as diretrizes da comunidade. Então, pra mim aqui tá aparecendo zero curtidas, mas tá bom, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Se tiver algum diabo nisso aí, está repreendido em nome de Jesus, caia por terra toda a armadilha, né, do diabo, e o Senhor sabe todas as coisas. Pois é, e a Cleusa está dizendo que está curtindo e não está aparecendo. Eu não sei o que houve aí, pessoal. Realmente eu não sei. Mas enfim, né? Amém. Depois, de vez em quando, se alguém puder dar um retorno para mim aí do que está acontecendo, né? Então ele diz aqui, ó, Leonice Leite, bom dia. Pois é, Simone, tô achando que eles estão me boicotando, sabe? Tô achando que eles estão julgando alguma coisa pra mim que a Tânia mandou uma foto aqui, tá 10.4K de curtida, né, pra ela aí. Não, mas pessoal, pela fé, vai ver que Deus tá provando a nossa fé aí. Como a minha foi provada, né? Porque quando eu vi zero curtida o tempo todo, falei, poxa, o pessoal nem para dar uma forcinha com as curtidas, né? Mas fiquei quieto, falei, não, Senhor, em nome de Jesus, vamos prosseguir. E de repente você também está sendo testado aí, vai curtindo assim mesmo, mesmo que não aparecer nada, né? Vai dando os dedinhos na tela e de repente, daqui a pouco a coisa melhora, né? Amém? Obrigado aí, Tânia, pelo retorno. Então, pessoal, vou só baixar o volume da tela aqui. Aí, ó, para Cleonice está 8.1K. Então isso aí significa que esse negócio deles aí, eles fazem o que querem, né? Eles controlam tudo. Mas mesmo assim, eu peço a vocês aí, né? Pela fé aí, vocês vão tacando o dedinho na tela aí. De repente, de vez em quando, a gente vê se mudou, se não mudou, né? Eu vou procurar pesquisar sobre isso para entender o que está acontecendo. Também já tá praticamente na hora de encerrar, né? Eu avisei no início aqui que eu ia ficar até umas 8h20, que eu tenho uma aula às 9. Eu sempre tenho que preparar alguma coisa aqui antes, né? Ajeitar aqui
ajeitar aqui algumas coisas, dar uma arrumada, que eu levanto, eu venho direto para o computador e buscar o Senhor, né, ler uma palavra. Eu faço tudo aqui. Então acaba que quando eu tenho aula eu tenho que dar uma ajeitada aqui, tirar umas bagunças do lugar. Sabe como é que é, né? Mas os irmãos lembram, né, que eu já falei sobre Ezequiel 37. O capítulo 37 de Ezequiel, ele deixa claro para a gente o poder que tem a confissão, né? Então, quando você for orar pela sua família, qualquer situação, procure orar dentro da palavra. Procure colocar a sua oração em cima das promessas de Deus. Não adianta você ficar falando qualquer coisa. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. Então é bom você, por exemplo, orar em cima da palavra, né? Pega um texto, pega um salmo, pega lá uma passagem lá das cartas de Paulo, de Pedro, e você ora em cima da palavra. Você poderia pegar o próprio salmo aqui, olha, que nós olhamos, o Salmo 116, né? Quando ele diz assim: amo ao Senhor porque ele ouviu minha voz e minha súplica. Aí vamos supor que você não sente ainda segurança, né? Que você não sabe se ama ao Senhor. Então você leu aqui, ama ao Senhor. Você fala: Senhor, eu às vezes sinto que o meu coração ainda está duro. Às vezes eu sinto que eu não amo o Senhor. Derrama, Senhor, esse amor no meu coração. Tua palavra diz lá em Romanos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Para que eu possa confessar junto com o salmista aqui, ó: amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, já que ele está dizendo que o Senhor ouviu e o Senhor não faz acepção de pessoas, então ouve a minha voz, Senhor, ouve o meu clamor. E aí, à medida que você vai fazendo isso, o seu coração vai se abrindo, né? E você vai, quando você vê que não, você já está ali dentro, né, do assunto, dentro da comunhão com Deus. A palavra, pessoal, ela expõe para nós todo o desígnio de Deus, todo o caráter de Deus, todo o ser de Deus. E o Espírito Santo, ele, amém. O Espírito Santo, como eu disse, né, ele é um amigo, mas ele só tem um assunto. Se você quer conversar com o Espírito Santo, se você quer conversar com Jesus na oração, você pode confessar sim qualquer coisa, qualquer problema seu, mas o assunto, né, para você pegar intimidade com ele, o assunto é Cristo e este crucificado, morto e ressuscitado e glorificado, né? Esse é o assunto do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não vai conversar com você sobre futebol, carnaval, a não ser que você, né, aconteceu um problema lá no futebol, alguém brigou com você, você chega e fala: Senhor, eu fui ao futebol, mas cheguei lá, quebrei a cara, né? O cara me bateu, me machucou e agora eu estou aqui. Mas o assunto não vai ser o futebol, vai ser o problema que aconteceu. Então a gente tem que pensar nisso para a gente não ficar boiando, né? Não ficar vivendo uma religião morta, sem fundamento, sem vida, né? Entendeu? Amém, irmãos? Embora não tenha aparecido curtida nenhuma para mim aqui na minha telinha tá 0 curtidas, mas eu creio, né? Eu vi aí, a Tânia mandou para mim uma foto. Eu creio que o Senhor sabe o que faz, né? E nós vamos continuar, enquanto o Senhor permitir, estamos juntos. E é por isso, esse é um dos motivos também que eu quero que os irmãos estejam lá no nosso grupo. Aí, ó, 9.1. Eu quero que os irmãos estejam lá no grupo de WhatsApp, justamente para, se acontecer alguma coisa, a gente poder, né, mantendo contato por lá, entendeu? Então eu peço aos irmãos aí, que você que ama a palavra, você que quer seguir com a gente nessa missão, né? Porque tem um detalhe também, pessoal.
Amém, Simone. Você está no grupo também? Tem um detalhe, pessoal. Vocês que estão seguindo com a gente mais de perto, né? Amanhã, as pessoas que entrarem mais para frente, talvez essas pessoas não vão conseguir acompanhar o nosso passo, entendeu? Porque, né, por exemplo, tem irmãos que já estão comigo aqui há 2 meses. Então já tem uma visão bastante ampliada, né, do ministério que o Senhor me deu e que eu creio que vai abençoar, né, muitas pessoas. E a gente precisa ter perseverança com as coisas do Senhor, né, pessoal? A gente não pode negligenciar a palavra. E é o fato da gente estar junto aqui, se você acredita no meu ministério, né, se você acredita que a palavra que você tem ouvido tem feito diferença na sua vida, então não vamos deixar isso, né? Não vamos desanimar. Vamos prosseguir. Amanhã vocês também vão estar sendo multiplicadores desse chamado, né? Dessa obra. Nós precisamos sim, pessoal, de pessoas fiéis. Pois é, não está contando. Nós precisamos do Senhor, né? O Senhor busca verdadeiros adoradores. O Senhor busca, né, ceifeiros para a sua seara. Não é porque a igreja cristã é grande no Brasil, né? Não é porque as estatísticas dizem que a maioria de brasileiros são cristãos, não, isso não é sinal de que a coisa anda bem. Porque a estatística só vai contar cristãos nominais. A estatística não sabe quem nasceu de novo, quem não nasceu, né? Então o Senhor tem urgência de levantar pessoas que vão realmente ter compromisso com Ele. Essas pessoas que vão perseverar até o fim, pessoas que realmente nasceram do alto e que não tem tempo para ficar vivendo uma religião falsa. Então esse é o nosso projeto. Por que a gente... Obrigado, Simone. Obrigado, querido. Por que a gente tem sempre poucas pessoas aqui na live? Porque a gente fala a verdade, né? A gente fala a verdade, a gente age com simplicidade, aqui não tem ninguém ostentando aqui, né? Amém, Tânia, que bênção. Amém. Aí, é isso aí, ó. O povo do Senhor, como diz lá a profecia, se manifestará voluntariamente. Quem é povo do Senhor se manifestará voluntariamente. É isso que a palavra de Deus diz. Se apresentará voluntariamente. Como Isaías, né, Tânia? Isaías também foi assim. O Senhor falou: quem enviarei? Quem irá por nós? Ele falou: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Amém, amados? Me perdoe aí, eu vou encerrar, senão vai ficar complicado para mim aqui. E hoje à noite, se Deus permitir, estaremos juntos novamente, né, às 19 horas. Eu creio que vai ser uma bênção. Creio mesmo, de todo o meu coração, que vai ser uma palavra que vai trazer coisas novas, né, coisas mais profundas para nós. Eu espero você lá. E desde já profetizo na sua vida, né, que você tenha paz, que você seja temente ao Senhor, que você não brinque com as coisas de Deus, que você não descuide, né? Não deixe de orar, de vigiar, que você olhe para o Senhor, que você tem... Hoje, amados, eu tenho conseguido ter um olhar, sabe, mais direto para o Senhor, sem medo, sem barreiras, e isso é muito gostoso. Então é isso que eu desejo para vocês nesse dia de hoje, né? O dia de amanhã não importa, cuidará de si mesmo. Mas que esse dia de hoje seja vivido por nós aí, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e para o nosso bem. Amém? Tenham todos um bom dia, em nome de Jesus.